tarde, pessoal do 8º ano. Pessoal, nossa aula de história dessa semana, ela será no nosso livro didático, no capítulo 6, né, onde fala do Império Napoleônico. E ela será nas páginas 78 a página 81. Pessoal, esse Império Napoleônico é a continuação da Revolução Francesa, né? A gente viu que a Revolução Francesa, ela se iniciou lá em 1789 e veio mudar o rumo do mundo moderno, né? Com a Revolução Francesa foi estabelecido um período da história conhecido como a Idade Contemporânea, que vivemos até hoje, né? Então foi um divisor de eras, vamos dizer assim, de tão importante que esse assunto foi. É um assunto muito cobrado em vestibulares, tá? Então, a gente viu que 10 anos após a Revolução, a França viveu constantes conflitos sociais, culturais, econômicos com outros países da Europa, principalmente com os ingleses. E a Revolução Francesa era muito temida pelos outros países, né? Essas ideias do iluminismo estavam se propagando e se consolidando na França. E os outros países não queriam que ela saísse das fronteiras francesas, né? Então, gente, eu falei, 10 anos após a Revolução, a França não tinha estabilidade política e econômica. Uma crise tremenda, o país não crescia economicamente. E o governo que tinha assumido o comando, o diretório, que tinha como principais comandantes, né, a alta burguesia, eram corrupta e não inspirava confiança na população, né? De um lado os jacobinos, né, que pressionavam por reformas sociais, e de outro os partidários da monarquia, querendo colocar o rei no poder. E no plano externo, gente, a França começou a guerrear com muitos vizinhos, né? Os vizinhos querendo barrar as ideias iluministas. E nesse contexto começa a aparecer sempre a figura de um herói, né? Que esse herói ia ser, herói entre aspas, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte chega ao poder, né? Em 1789, né, a gente viu que 10 anos após o início da Revolução, Napoleão Bonaparte vai deixar o exército. Ele estava lá no Egito, né, numa batalha, e voltou para a França, onde foi aclamado pela população de Paris, né. Dias depois ele tomou o poder, né, com um golpe de Estado chamado 18 Brumário. Viu, gente? Brumário é o nome do mês de novembro, no calendário francês. O golpe do 18 Brumário, ele encerrou a Revolução Francesa, viu? As reações dos jacobinos e dos democratas ao golpe foram reprimidas, né? Quem fosse contra seria perseguido. E outra coisa, gente, a gente vai ter que entender é que o poder político ficou concentrado nas mãos do consulado, né? Nesse primeiro momento. 3 cônsules, porém Napoleão Bonaparte era o cônsul com mais poder, tá bom? Outra questão que nós temos que entender é que Napoleão concentrou amplos poderes em suas mãos, abandonando o princípio iluminista da limitação do poder. Então ele foi, ao mesmo tempo, vamos dizer, herói e vilão, né? Que as ideias de liberdade e igualdade ele passou a censurar, a proibir. E uma coisa que a gente vai ver também, gente, que a partir de então, aqueles intensos debates políticos estimulados pela Revolução vão ser abafados, né? Então o povo vai perder a voz de exigir as suas exigências, né? Vamos dizer assim, o povo vai perder o direito de falar e reivindicar seus direitos, né? Outra questão também que a gente vai ver é que com as vitórias militares na África e nas guerras na Europa, Napoleão Bonaparte vai ficar muito prestigiado. O povo vai ver ele como um verdadeiro líder, capaz de tornar a França uma potência, né? E assim vai se manter, né? Que a gente vai ter que entender também, gente, que poucas pessoas falam que a Revolução Francesa e essas ações de Napoleão, ela trouxe prosperidade à burguesia, viu, gente? A burguesia foi que saiu fortalecida com isso, as pessoas ricas, tá? E dessa forma, gente, é preciso nós
nós estamos muito atentos, porque com o exército ao seu lado e a burguesia, que era o povo que tinha dinheiro, Napoleão concentrou todos os poderes em suas mãos. Napoleão foi muito oportunista, né? Ele soube fazer o que as outras pessoas lá no momento não conseguiram. Muitos viam ele como o principal, a figura capaz de organizar, unir a França, pacificar, e ele soube usar isso muito bem. Largou o exército a seu lado, se aliou à burguesia e foi esperto. Ele promoveu a reforma agrária, vamos dizer assim. Ele teve que beneficiar a população pobre, tomou as terras dos nobres e dessa forma o absolutismo sumiu do território francês, vamos dizer assim. Então essa foi a nossa aula de história. Um abraço a todos.